A paz do Senhor, eu sou Angela Gabriel e você está no canal Maranata Maranata, seja muito bem-vindo. E hoje eu trouxe aqui para assistir com vocês um trechinho de uma pregação do meu conterrâneo, o pregador Nathan Rufino, palestrante também, escritor, tá? Vou deixar o link desse vídeo completo aqui na descrição e você pode acessar e assistir o vídeo completo. O assunto é sobre casamento, divórcio, e eu trouxe esse vídeo aqui para compartilhar com você. Por quê? Porque eu já fiz algumas lives sobre divórcio aqui, né? E sempre é bom a gente estar ouvindo outras opiniões. Então eu gostaria que você assistisse comigo esse vídeo do Nathan Rufino. E talvez eu faça alguns comentários, não sei, mas eu gostaria que no final do vídeo você deixasse o seu comentário aqui, amém? Vamos para o vídeo. Em Mateus 19, no versículo 4, Jesus respondeu: vocês não têm lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne? Isso está escrito lá em Gênesis 2:24. É o mesmo texto do qual Paulo faz referência quando fala da união sexual com a prostituta. O mesmo versículo, usado em contextos diferentes. Paulo está falando sobre a relação sexual com uma meretriz. Jesus está falando sobre a relação sexual do marido com a sua esposa. Mas o texto base para os dois argumentos é o mesmo Gênesis 2:24. Amém, gente? Continuando a argumentação de Jesus, ele diz: por esta causa, vocês não têm lido, Gênesis 2:24, fica implícito, né? Que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa, por serem homem e mulher, né? Por causa da possibilidade da união, o côncavo e o convexo, o órgão sexual do homem e o órgão sexual da mulher, o encaixe perfeito. Por esta causa, por serem homem e mulher, né? E pelas devidas diferenças que fazem com que os dois possam se unir fisicamente num só ser, fisicamente falando, aí ele diz: por esta causa é que deixa o homem pai e mãe e se une, no sentido sexual, no sentido carnal, no sentido físico, se une à sua mulher, tornando-se assim, através da relação sexual, um só corpo, uma só carne. E aí Jesus acrescenta: de modo que já não são mais dois, veja que não são um só espírito, mas são uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, o que Deus uniu, não o separe o homem. Muita gente lê esse texto e coloca sobre o jugo dos irmãos uma cerviz insuportável, porque pensam que o texto está dizendo que se Deus juntou A com B, você não pode separar, ou qualquer casamento no qual você tenha entrado é indissolúvel, porque o que Deus uniu, o casamento, o que Deus uniu, o homem não pode separar. Algumas pessoas poderiam usar esse argumento de forma inversa. Já aconteceu isso comigo. Uma vez eu estava ministrando sobre isso, uma pessoa chegou para mim e disse: Nathan, eu acho que eu entendi de uma forma diferente, porque você está dizendo que o que Deus uniu, o homem não pode separar. Agora, quando não é Deus que une, eu posso me separar dessa endemoniada, não posso? Porque não foi Deus que uniu. Se o raciocínio de que é Deus que une, quando ele une não pode separar, estivesse correto, então quando não é Deus que une, e você erra e faz por precipitação, você está liberado para casar com outra pessoa. Se fosse esse o argumento. Quantos estão entendendo? Agora, o que a Bíblia está dizendo é que Deus uniu no sentido de possibilitar esta relação matrimonial. Deus criou para que os dois fossem uma só carne, e que o relacionamento conjugal não fosse desfeito. Não é da... Uma pausa aqui, gente, só para esclarecer o que ele está querendo dizer. Ele fala muito rápido, então deixa eu só esclarecer uma coisa. O que ele está querendo provar aqui, dando esses textos, né? E aqui ele citou bem os 3 textos. Ele está querendo dizer que essa frase, o que Deus uniu, não o separe o homem, não quer dizer que o casamento é indissolúvel. Não é isso que a passagem quer dizer. Ele quer dizer que as pessoas que dizem isso estão interpretando errado, ok? Se você não entendeu, volta um pouquinho o vídeo, assiste depois. Pega as passagens que ele está dando para você ver que essa mesma passagem Jesus usou e Paulo também usou para falar em coisas diferentes, baseadas na mesma passagem. Entendeu? Provando que essa passagem pode querer dizer outra coisa, não aquilo que a gente tem como comum, que as pessoas sempre interpretam que o casamento é indissolúvel, baseado só nesse versículo. Entenderam? Vamos continuar.
intenção de Deus que os dois, depois de se unirem, se desunam, se separem. Não é da vontade de Deus. Então, quando Jesus diz o que Deus uniu, é nesse sentido, não no sentido de juntar uma pessoa com a outra, não no sentido de você esperar que Deus traga a pessoa certa, de que Deus selecione a pessoa para mim, que Deus me mostre, que Deus dará. Não é esse o sentido. O sentido é da criação do matrimônio, da invenção do matrimônio. Porque, irmãos, sim, o que Deus uniu, o homem não deve separar, mas existem casos em que a Bíblia aconselha a separação. Há casos em que a Bíblia aconselha. Mas, se você for para o Antigo Testamento observar as regulamentações relacionadas ao matrimônio, você vai ver que Moisés, na época da lei, e nós sabemos que estamos numa aliança superior, baseada em promessas melhores, na graça abundante, mesmo na época da lei, Moisés, instruído por Deus, ele estabeleceu leis que protegiam as mulheres, que naquela sociedade, naquele tempo, não valiam muita coisa, e a mulher casava com o homem, e depois que o homem abusava, enjoava da mulher, só se separava dela, mandava ela voltar para a casa dos pais, e a mulher não tinha como casar novamente. E o marido se separava da mulher, não dava para ela uma carta de divórcio, e a mulher ficava desprotegida, porque ela não tinha como se sustentar, não tinha como viver. Deixa eu dar mais uma pausa aqui, gente. Agora ele vai fazer menção da carta de divórcio, ok? Então eu falei isso numa das nossas lives, que Jesus Cristo, ele disse, não é para separar. Claro que não é, né? Ele evocou o que Deus criou lá no jardim. O casamento, um homem e uma mulher, uma família, e não é da vontade de Deus que ninguém se separe. Claro que não é, nunca foi. Porém, Jesus disse, se vocês forem se separar, não largue a mulher de qualquer maneira. Se for separar, dê a carta de divórcio. E aí várias pessoas se levantaram, né, nos comentários dessa live, com fúria até contra mim, dizendo que Jesus nunca mandou dar carta de divórcio para ninguém. Gente, às vezes as pessoas nem observam o que a gente está falando, né, direito, nem param para ouvir. Tem gente que não sabe nem ouvir. Você ouve primeiro, depois você vai lá no texto, você confere, depois você vê a interpretação, depois você vê o contexto histórico, você vê se tem alguma base, para depois você fazer um confronto assim tão feroz, sabe? E aí as pessoas levantaram dizendo isso, enquanto que, claro, Jesus não ordenou que ninguém se divorciasse. Não é isso que a gente quer dizer. Jesus disse, se for para separar, não deixa a mulher desbundada sem carta de divórcio, sem ter direito a continuar a sua vida. Se for para separar, dá o get, a carta de divórcio, para ela poder continuar a vida dela, assim como você vai continuar a sua, né? Então era simplesmente isso, é simplesmente isso que quer dizer e é disso que ele está falando. Vamos continuar. Ou voltava para a casa dos pais, ou vivia como prostituta, se tornava uma prostituta, para poder se manter. Os homens eram tão maus, tão frios e de coração tão duro que faziam isso com as suas mulheres. Para proteger as esposas, Moisés, inspirado por Deus, ele disse, se o homem se separar da sua mulher, que não seja simplesmente uma separação de corpos, que você dê para ela uma carta de divórcio, para que ela tenha a liberdade de poder casar de novo com outra pessoa. Aí ele vai estabelecendo regras. E se essa mulher que se separou casar com outra pessoa e nesse segundo casamento houver algum problema, que se o homem também quiser se separar dela, ele tem que dar carta de divórcio para ela, para que ela possa se separar e casar novamente. A única coisa que eu não quero é que ela volte para o primeiro marido. Está escrito lá na lei. Eu só não quero que volte para o primeiro marido. Por quê? Para que o primeiro marido não se separe por qualquer coisa. Porque se depois ele quiser voltar, ele não vai poder, porque Deus proibiu. Então ele disse, antes de você causar a primeira separação, pense bem antes de fazer isso. Era um desestímulo para a separação. Mas se os casos fossem insuportáveis, Deus estabeleceu regras para que as mulheres tivessem algum tipo de proteção social, para que elas pudessem constituir uma nova família. Irmão, se na época da lei Deus estava preocupado com o bem-estar da mulher, que era abandonada por um marido cachorro, safado, sem vergonha, por que na graça Deus não se preocuparia? Aí você diz, mas eu não posso deixar o meu marido porque o casamento é uma coisa sagrada. Depende. E se o marido bate na mulher, a mulher tem que se submeter a isso? Irmãos, a pessoa diz assim, mas eu não posso separar, ainda que ele seja um estúpido, um cavalo batizado. Bom, graças a Deus que esse cavalo está batizado, né? Já é cristão.
Mas não significa que a mulher tem que se submeter a isso não, viu gente? Ah, mas o casamento, o matrimônio é sagrado demais para que eu possa me separar só por causa de um murro no meio dos meus beiços. Meu Deus. Jesus, misericórdia. Primeira coisa, se o casamento é sagrado, não pode haver espancamento. Não pode haver maus tratos físicos. Estamos falando sobre maus tratos físicos, mas muitas vezes existe uma opressão emocional também. Existe uma opressão diabólica que alguns cônjuges colocam sobre os outros. Irmãos, existem casos e casos, e nós não conhecemos os detalhes do relacionamento. Mas se um crente, por exemplo, não houve traição, não houve adultério, o homem não é vendido à prostituição, à imoralidade, o homem não bate na mulher, ele simplesmente, sendo crente, falador de língua, simplesmente sai de casa, vai-se embora e deixa a mulher. Essa mulher, em algumas denominações cristãs, ela vai ser obrigada a viver a vida inteira no estado que ela se encontra, porque ela não pode casar com outra pessoa enquanto o marido dela estiver vivo. É melhor que ela ore para ele morrer o mais rápido possível do que ela orar para encontrar um novo marido. Porque em algumas igrejas, enquanto aquele homem que a deixou estiver vivo, ela é que vai sofrer as consequências. Ou seja, como diz o ditado popular, depois da queda, o coice. A mulher não tem culpa. Essa é uma situação hipotética. A mulher não tem culpa, a mulher não fez nada de errado, a mulher era uma santa, vivia corretamente, mas o homem carnal, por alguma razão qualquer, esfriou, perdeu a fé, abandonou a esposa, abandonou lá, foi para o mundão, sabe-se lá o que é que ele está fazendo, e aí a mulher é obrigada a ter que esperar o marido dela, o ex-marido dela morrer para ela casar de novo. Gente, pelo amor de Deus, onde é que está o bom senso? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 7 que a mulher que está casada com um marido que não é crente, veja, que não é crente, eu estou dando um exemplo de um crente que deixa o lar, mas se um marido que não é crente consente em viver com a mulher que é crente, Paulo diz, a mulher crente não pode iniciar a separação, ela não pode deixar o seu marido, mas se o incrédulo quiser se apartar, Paulo diz que se aparte, porque em tais casos, nem o irmão ou a irmã estão sujeitos à servidão, não são escravos dos votos matrimoniais, porque o incrédulo decidiu abandonar o crente. O que é que o crente pode fazer? Isso. E alguns espirituosos demais, que esperam ações espetaculosas de Deus, dizem, mas fique em fé, irmão, permanece na vigília, vai para a campanha, esse homem vai se converter, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. O pessoal faz promessa que a Bíblia não promete, porque a passagem de Atos 16:31, que diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, tem um contexto específico, que você tem que estudar para perceber, que não existe esse negócio de se um se converte, o resto vai se converter, porque está debaixo da promessa, porque não tem promessa para a salvação dos familiares. A única coisa que pode garantir a salvação deles é o seu testemunho, a sua vida, o seu exemplo. Mas se o incrédulo quiser se apartar, Paulo diz, que se aparte, e ainda pergunta mais, ele diz, de onde sabes, ó mulher, se salvará o teu marido? De onde sabes, ó marido, se salvarás a tua esposa? Por quê? Porque cada um dará contas de si mesmo diante de Deus. Então, se o incrédulo se apartar deixando o crente sozinho, Paulo recomenda que o crente deve cantar, vai com Deus, o amor ainda está aqui, vai com Deus. Mais ou menos isso. É isso que Paulo diz, quer se apartar? Se aparte. Que se aparte. Prático, E é bíblico, simples gente. e objetivo. Muita gente hoje em dia não faz isso, né? Os pastores tentam arrodear, mas não vão direto ao ponto. E Paulo diz, é o incrédulo que quer se apartar, não é culpa sua, é ele que quer cair na bagaceira, é ele que está deixando lá. Paulo diz, que se aparte, minha irmã, vá com Deus, que se aparte. Aí Paulo diz, porque você não sabe se você vai conseguir salvar o seu marido. Não há garantia. Você não sabe se você vai conseguir salvar a sua esposa. Está lá em 1 Coríntios capítulo 7, viu gente? É o para casa de vocês. Lê 1 Coríntios capítulo 7 todo. Você vai lembrar de várias coisinhas que eu estou citando aqui. Aí você me diz, e se o crente abandona o lar? Porque a Bíblia está falando sobre o incrédulo. Gente, é só raciocinar. Se o incrédulo deixa a família, um homem que não tem princípios da palavra, deixa a família, um crente que deixa, será que ele não está sendo pior do que o incrédulo? Porque tendo nascido de novo,
sendo cheio do Espírito Santo, tendo um compromisso com Jesus que supostamente é o Senhor dele, como é que esse homem faz o que uma pessoa do mundo faria? Será que ele não é pior do que o incrédulo? É exatamente isso que Paulo diz lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, falando sobre os filhos que têm mães que são viúvas, dizendo que os filhos têm que cuidar dos seus progenitores, porque se alguém não cuida dos seus, ficou pior do que o incrédulo. Ele diz, negou a fé, é pior do que o incrédulo. Se Paulo diz que quem não cuida dos seus, da sua própria casa, que inclusive é a expressão que ele usa lá, em 1 Timóteo 5,8, se ele não cuida dos seus, da sua própria casa, ele é pior do que o incrédulo. Ora, se um crente deixa a sua mulher, os seus filhos, abandona o lar, irmãos, ele não cuida dos seus, da sua própria casa, ele é pior do que o incrédulo. Se o incrédulo se apartando dá ao crente o direito de se apartar, porque ele não sabe se aquele homem vai ser salvo ou não, porque assim o irmão ou a irmã não ficam sujeitos à escravidão dos votos matrimoniais, não ficam sujeitos aos votos matrimoniais. Se na lei de Moisés havia leis que protegiam as pessoas que se separavam por casualidade da vida, por que no Novo Testamento, na época da graça, a gente não vai ter princípios que resolvam situações inesperadas, inusitadas, indesejadas? Quantos estão me ouvindo? Então, irmãos, o que eu quero dizer para concluir é o seguinte: o casamento é uma bênção. O casamento é uma bênção. Mas não pense que não vai haver problemas, porque vai. Vai. Se você se iludir e casar, se você foi convencido por qualquer pregador de que você iria casar com uma pessoa de Deus e você iria viver ao som do mar e à luz do céu profundo, você vai se decepcionar. Você vai descobrir que existem problemas graves, que às vezes até dá vontade de se matar, ou se matar o cônjuge. Um dos dois. Mas se você souber que a Bíblia prevê isso, você entra de cabeça erguida sabendo do problema que você vai enfrentar. Não quer ter problema no casamento? Não entre no casamento. Mas se você se casar, Paulo disse, tereis aflições na carne. Eu só queria poupar-vos. Mas se você decidiu casar, case, enfrente as consequências, saiba que vão surgir dificuldades numa área ou noutra, mais graves ou menos graves, mas esteja pronto para enfrentar de frente. Pedir perdão, se humilhar, se tornar uma pessoa melhor, abrir mão, renunciar. Casamento é renúncia e sofrimento. Amar não é sentir um arrepio subindo e descendo pelas costas. Amar é sofrer. O amor, ele não busca os seus próprios interesses, ele não se conduz inconvenientemente. O amor tudo sofre. Você vai saber se você está amando, se você estiver sofrendo pelo bem-estar de outra pessoa. Isso é o amor bíblico. Então esteja disposto, entenda esta realidade. E se você ainda quiser casar depois de uma pregação como essa, Deus te guarde e te proteja. Quantos foram abençoados hoje à noite? Amém. Pai, eu te agradeço por esta palavra. Então, irmãos, fim daí esse trecho da pregação do Natan Rufino que eu queria trazer para vocês. Eu acredito, irmãos, que deveria haver um curso, né, nas igrejas, um curso de casamento, mas realmente um curso de casamento, irmãos, bíblico, sabe? Para explicar aos noivos justamente tudo isso aí que o Natan falou. Casamento não é morrer de amor para sempre. Casamento não é uma eterna lua de mel, como nos ensinam nas novelas, como o nosso povo foi ensinado, né? Infelizmente, através de novelas. O Brasil é um país noveleiro, e quanta gente não se casou com essa ilusão de eu vou ser feliz para sempre, quando não. Não, casamento é sacrifício, é luta. Há problemas, há dificuldades, como ele mesmo disse aí, citando versículos. Deixa eu dizer algo para vocês aqui. O que nós ouvimos aí do Natan Rufino, gente, são opiniões dele, sim, mas todas pautadas em cima de versículos bíblicos, de textos bíblicos. E quando ele diz que a Bíblia prevê todas essas situações, essas dificuldades, por que é? Porque Deus sabe, irmãos, que o homem é difícil. Aliás, depois da queda, o ser humano, ele pecou, certo? Então todos nós estamos sujeitos a muitas tentações, a quedas, a falhas.
certo? Então, sim, Deus preveu que o ser humano iria se casar, mas iria querer se divorciar, iriam querer usar uns aos outros, descartar uns aos outros, e todas as situações que acontecem, irmão, no casamento, coisas que nós vemos hoje em dia, ouvimos falar, tá aí para todo mundo ver, que você conhece, que você veja alguém de perto que aconteceu com alguém da família, com algum amigo, enfim, todas essas situações Deus previu. Então Deus criou leis para organizar tudo isso, né? Por isso que nós chegamos na questão do divórcio, que a gente vê Moisés ali com o aval de Deus, sim, dizendo ao povo israelita que eles poderiam se divorciar desde que dessem a carta de divórcio. E que sim, poderiam se casar de novo, desde que dessem a carta de divórcio. E por aí vai, gente. Isso é a humanidade. Eu sei que é muito lindo uma pessoa conseguir seguir todas as normas bíblicas, só que Deus sabe que o homem não consegue. O homem não consegue. Então, as leis, o Senhor, Deus criou, inclusive as leis do casamento. Mais uma vez eu digo, Deus criou para tentar organizar essa bagunça que iria ficar. Imagina todo mundo se casando e depois querendo separar e casar com outra pessoa, sem passar por um processo jurídico, né? Até porque o processo jurídico, as multas, elas servem para isso, para fazer a pessoa pensar duas vezes, para ela pensar duas vezes antes de casar de novo, não fazer a mesma coisa, né? Pelo menos aprender com o seu erro, como falou aí o Natan. Mas é fato, gente, que Deus consentiu com o divórcio, certo? E existem outras situações também em que a Bíblia ela afirma assim, que as pessoas podem se apartar um dos outros, casos de julgo desigual, tá? E outras questões aí, como bem falou o Natan Rufino. Uma coisa interessante que ele fala também é que casamento é algo carnal. Muita gente pensa que quando duas pessoas se casam, elas se tornam um só espírito. Gente, isso não acontece. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que os dois se tornarão uma só carne por causa do ajuntamento carnal, como ele bem explicou. Paulo diz que a mulher casada, ela cuida das coisas do mundo e como haja agradar seu marido. E a solteira cuida das coisas de Deus, mas a casada cuida das coisas do mundo, em como haja agradar seu marido. Por quê? Porque casamento é coisa do mundo, é coisa que nós vamos ter só aqui na terra. Porque no céu a Bíblia diz que nós seremos como os anjos. Não nos casaremos, não ansiaremos casar e nem nos daremos em casamento. Seremos como os anjos que são assexuados, certo? Louvando a Deus para todo sempre. Então, casamento é coisa aqui da terra, não é coisa espiritual, como as pessoas falam, espiritualizam tanto. Não, casamento é coisa da terra, ok? É coisa carnal, por isso que Paulo disse, é coisa do mundo, que a mulher casada, ela trata das coisas do mundo, como haja agradar seu marido, porque casamento é algo só daqui, da terra, ok? No céu, não seremos casados, não casaremos e nem nos daremos em casamento. Isso é importante observar, tá bom? Porque às vezes as pessoas espiritualizam demais as coisas. Ah, se casou, não pode separar nunca, porque senão vai pro inferno. Ah, porque se casou é um só espírito. Vocês acham que quando chegar no céu, o marido e a mulher vão estar juntos lá, os dois casados, unidos, porque se casaram aqui na terra? Não, gente, não. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus, ok? Então, casamento é coisa aqui da terra, que Deus fez para ser desfrutada aqui na terra, ok? Observe também que o Natan Rufino falou sobre o que diz lá em Deuteronômio 24, que o homem, a partir do momento que ele dava a carta de divórcio para a mulher, com aquela carta de divórcio na mão, ela poderia sim se casar novamente. Só que, podendo se casar outra vez e outra vez, tudo bem, ela só não poderia, Moisés estava proibindo dela voltar para o primeiro marido, certo? Eu fui citar isso, né, numa das minhas lives, e teve uma pessoa que ficou dizendo aqui nos comentários que eu era contra a reconciliação, que eu estava dizendo que os casais separados não poderiam se reconciliar. Quando, gente, eu não disse nada disso, eu só citei a passagem. Uma coisa é eu citar a passagem, outra coisa é
da interpretação daquilo ali que eu entendi daquela passagem, certo? E eu só citei aquela passagem para que vocês entendessem como é que eram as coisas no Antigo Testamento. Isso era naquela época, gente, para os judeus, ok? Então, não quer dizer que eu seja contra a reconciliação de casais, se os casais não possam se reconciliar. A gente tem visto casais aí que se reconciliam, né? Então, o que eu quis dizer? Eu quis dizer o seguinte, que se várias pessoas dizem que não pode haver a separação do casal de jeito nenhum, e que depois da separação a mulher não pode casar de novo de jeito nenhum, enquanto o marido estiver vivo, né? Então eu fui lá e li aquele versículo e perguntei o que vocês acham. Então, o que vocês acham disso aqui? Que a Bíblia diz, em Deuteronômio capítulo 24, que quando a mulher se divorcia do marido e casa com outro, né, ou com outro, ela pode, mas ela não pode voltar para o primeiro marido, para o seu primeiro esposo. O que vocês acham disso? Porque aí sim, né, o texto estaria proibindo uma reconciliação com o primeiro marido. A mulher não podia voltar para o primeiro marido. É a Bíblia quem diz, lá no Antigo Testamento. A boa notícia, como já falei, é que nós não somos judeus, nós estamos na nova aliança. Então sim, gente, pode se reconciliar. Então, queridos, eu trouxe esse vídeo só para nossa meditação, para nossa reflexão, porque é sempre bom, né, a gente ouvir outras opiniões, outras pessoas falando sobre o assunto. E tá aí a opinião do Nathan Rufino sobre isso, né? Mas esse é só um pequeno trecho do vídeo dele. De novo, vou deixar, o link do vídeo completo aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Vai lá, clica, assiste o vídeo dele completo para você compreender melhor. Tá certo, gente? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Saiba que vão surgir dificuldades numa área ou noutra, mais graves ou menos graves, mas esteja pronto para enfrentar de frente. Pedir perdão, se humilhar, se tornar uma pessoa melhor, abrir mão, renunciar. Casamento é renúncia e sofrimento. Amar não é sentir um arrepio subindo e descendo pelas costas. Amar é sofrer. O amor, ele não busca os seus próprios interesses, ele não se conduz inconvenientemente. O amor tudo sofre. Você vai saber se você está amando, se você estiver sofrendo pelo bem-estar de outra pessoa. Isso é o amor bíblico. Então esteja disposto, entenda esta realidade. E se você ainda quiser casar depois de uma pregação como essa, Deus te guarde e te proteja.